Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBC Cast, o podcast da Lee Brock Camargo Advogados. Eu sou o Thiago Bombonati e converso hoje com o Fernando Torre, sócio da LBCA, que vai bater um papo com a gente sobre a lei do superendividamento. Fernando, seja muito bem-vindo ao LBC Cast. Muito obrigado, Thiago. Um prazer aqui participar desse podcast contigo. Obrigado, o prazer é todo meu. Fernando, devo, não nego, pago quando puder, já se tornou uma máxima no Brasil, onde calcula-se que haja mais de 30 milhões de pessoas superendividadas. Desde o ano passado, porém, a nova lei do superendividamento, a lei número 14.181 de 2021, vem assegurando um tratamento jurídico para mudar esse quadro, alterando o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, enfim. Eu dou as boas-vindas a você novamente e pergunto: quando o consumidor pode ser considerado em situação de superendividamento? Legal, Thiago. Ótima pergunta aí. Mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade de falar sobre essa lei nova, a lei do superendividamento, que trouxe aí algumas alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, como você disse. E já respondendo a sua pergunta, Thiago, é importante a gente entender aí o conceito, o propósito da lei do superendividamento, né? E já encaminhando para a sua resposta, é importante a gente ler o que define a lei aí por superendividamento, né? O artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor, ela entende por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural. E aí já tem esse primeiro conceito que eu vou dar uma pausa aqui para explicar, pessoa natural, ou seja, está excluído aí do âmbito dessa lei a pessoa jurídica, né? Então são só pessoas físicas, né? Pessoas naturais. E além de ser pessoa natural, ela precisa estar de boa fé, ou seja, também afasta aquela pessoa que contraiu dívidas ali para posteriormente dar um golpe ou não pagar, né, que, enfim, esteja de má fé, né, então ela precisa, além de tudo, estar de boa fé, né, de pagar a totalidade das suas dívidas de consumo. Aqui eu vou fazer uma outra pauta também para explicar, né, que a lei ela busca aqui restringir as dívidas de consumo. Ou seja, vou aqui dando um pequeno exemplo, né, aquelas dívidas contraídas ainda que por pessoa física, né, pessoa natural e de boa fé, mas que tem aí um intuito de, por exemplo, uma dívida empresarial, não é, de conotação empresarial, também está fora do âmbito dessa lei. Além disso, a dívida ela tem que ser, né, exigível ou vincenda, né, ou seja, a dívida já venceu ou ainda vai vencer, sem comprometer o mínimo existencial nos termos da regulamentação. E aqui, obviamente, a lei ela já deixa em aberto que haverá uma posterior regulamentação para esclarecer o que seria esse mínimo existencial. O que a gente já pode entender, né, que o mínimo existencial são aqueles valores, aquela renda que a pessoa natural destina aí para a sua subsistência, né, como alimentação, remédio, educação, entre outras. Então você acredita que essa lei ela vai conseguir mitigar o superendividamento do consumidor brasileiro, resguardando aí essas condições mínimas? Sim, eu acho que essa lei ela tem tudo realmente para conseguir atingir esses objetivos. Obviamente que a resposta para essa pergunta a gente só vai conseguir aí dar num futuro, né, ainda aqui próximo, mas num futuro. Né? Essa lei, como a gente sabe, ela é de 2021, ela foi publicada em 2021, ainda muito recente, para que a gente possa fazer uma análise mais consistente aí do quais são os resultados já efetivos dessa lei, mas né, como opinião particular, eu acredito que essa lei ela tem realmente tudo para vingar, como a gente diz aí no jargão popular, né? Porque ela é uma lei que ela tem já, e ela tem as ferramentas, né? Ela já provém aí essas ferramentas para combater esse mal que é o superendividamento, né? Enfim, além de medidas aí de prevenção, de repressão, medidas educativas, de informação, entre outras aí que a lei prevê. Fernando, você disse ali no começo que estão excluídas as pessoas jurídicas, né? Eu gostaria de saber se ainda assim há uma similaridade entre o superendividamento da pessoa física e a falência da pessoa jurídica. Legal. Thiago, ótima pergunta. Quando a gente faz uma análise mais superficial, obviamente a gente vê diversos pontos aí de encontro, mas não com a falência da pessoa jurídica propriamente dita, né? Porque a falência da pessoa jurídica, ela é a morte da pessoa jurídica, né? Seria mais com a recuperação judicial da pessoa jurídica, né? Com a lei de recuperação judicial. Porque a lei do superendividamento, ela tem essa proposta de resgatar a dignidade da pessoa física, né? Para que ela volte aí ao mercado
de consumo, né? Hoje a gente sabe que existe aí uma quantidade absurda, né, de pessoas em estado de superendividamento, em pessoas, né, que estejam devendo. Há estudos aí, principalmente da OAB, que apontam que existem aí mais de 62 milhões de pessoas em estado de superendividamento. Então, a proposta da lei de superendividamento é resgatar essas pessoas aí para o mercado de consumo, trazer novamente a dignidade para essas pessoas, né? Isso é muito positivo não só para a própria pessoa, individualmente falando, mas também para a sociedade, né? Porque você injeta dinheiro na economia. E é um propósito parecido também, obviamente, com a recuperação judicial, que é resgatar uma empresa que está passando aí por uma situação de insolvência, né? Por uma dificuldade momentânea financeira, né? Então, obviamente, aí existem similaridades entre a lei do superendividamento e a lei de recuperação judicial, guardadas as devidas proporções, né? Uma é destinada à empresa, outra, como é o caso do superendividamento, é destinada às pessoas físicas que tenham dívidas relacionadas à relação de consumo. Legal, você disse que é muito importante trazer essa pessoa, a dignidade dessa pessoa de volta, né? E a lei do superendividamento vai exigir informações ampliadas para o fornecimento de crédito, por exemplo. Isso vai ajudar a consolidar o chamado crédito responsável? Legal, Thiago. A lei do superendividamento, ela realmente traz aí essa importância, né, do crédito responsável, né? O que isso significa? Que as instituições de crédito, os credores, as empresas que fornecem aí crédito no mercado de consumo, né, que são credoras no mercado de consumo, elas também têm essa responsabilidade de praticar aí o crédito, o que a própria lei define como crédito responsável, né? Ou seja, avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor, né, mediante análise de informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, informar, né, também o consumidor adequadamente. Então, assim, na pergunta você até fala sobre informações ampliadas. Eu até mudaria um pouquinho esse conceito para informações adequadas, né? Porque não adianta a gente prestar um monte de informação para o consumidor se essas informações não são adequadas. Então, as instituições de crédito, elas precisam fornecer aí informações adequadas, né? Que possam aí esclarecer adequadamente o consumidor, sempre levando em consideração a sua idade, a natureza ou a modalidade do crédito oferecido, né? Quais são os custos que incidem aí nessa operação, né, entre outras consequências aí que possam ter também esse crédito que está sendo concedido ao consumidor, né? Exatamente. Bom, a gente não pode generalizar, mas esse superendividamento, ele pode ter origem ali na ausência de educação financeira. Você acredita que essa lei caminha para valorizar essa educação financeira que o brasileiro não tem? Você acha que ela serve a esse propósito também? Ah, sem sombras de dúvida, né? Inclusive está positivado na lei do superendividamento a questão da educação financeira, né? A lei do superendividamento, ela trouxe, como eu disse aí no início da nossa conversa, algumas alterações sensíveis no Código de Defesa do Consumidor. E uma delas foi instituir aí no artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, como princípio da Política Nacional da Relação de Consumo, o fomento das ações direcionadas à educação financeira do consumidor. Então, na lei do superendividamento, a gente vê diversas passagens aí que fomentam essas ações direcionadas à educação financeira do consumidor. Mas, obviamente, isso daí depende, né, de uma ação integrada, né, entre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e as instituições credoras. No procedimento que existe na lei de superendividamento para repactuação das dívidas, a gente pode perceber que o legislador ele teve a preocupação de que constasse nos planos de pagamento que serão propostos nesse procedimento de repactuação algumas ações educacionais, né, algumas medidas educativas para que os devedores pudessem observar aí no cumprimento desse plano, né, nessa repactuação. Então, você faz a repactuação da dívida, o credor ele implementa algumas condições para que seja dado esse desconto e entre essas condições estão algumas medidas educativas que podem ser estabelecidas aí em acordo mútuo aí entre as partes para fins de cumprimento desse plano, né? Então, isso é, por exemplo, um exemplo de medidas educativas que podem ser tomadas e estabelecidas entre as partes para que essa situação de superendividamento não volte a acontecer. Você falou também sobre repactuação de dívida, né? E a lei ela direciona essa repactuação da dívida numa audiência de conciliação. E ela prevê também a autonomia das partes nessa repactuação? Legal, Uma das novidades da lei de superendividamento é justamente esse procedimento de repactuação das dívidas, né, que é um procedimento bipartido. E
A primeira parte desse procedimento de repactuação das dívidas consiste justamente nessa audiência de conciliação, que é uma audiência de conciliação que ela surge a partir do momento que o consumidor ele propõe aí, faz um pedido direcionado ao juiz requerendo uma audiência de repactuação da dívida, né? E aí o juiz ele mesmo pode presidir essa audiência de conciliação, ou essa audiência de conciliação ela pode ser presidida por algum mediador conveniado a este juízo. E aí, obviamente, existe autonomia das partes, mas é preciso obedecer a alguns critérios previstos na lei, né? Obviamente que esse plano de pagamento ele tem aí como objetivo garantir o mínimo existencial, bem como também garantir o pagamento da dívida, né? E aí, obviamente, você precisa respeitar alguns critérios que estão estabelecidos na lei, como, por exemplo, obedecer um prazo de pagamento máximo de 5 anos, né? Obedecer um prazo de carência que pode ir até 180 dias, entre outros critérios que vão estar estabelecidos na lei. Mas, de certa forma, as partes têm sim autonomia para discutir nessa audiência de conciliação como que elas vão ficar acordadas com relação a esse plano de pagamento para que ambas as partes saiam ganhando, né? Que o consumidor ele consiga aí ter respeitado o seu mínimo existencial, né? Ou seja, esse plano de pagamento obviamente não vai consistir em uma proposta de pagamento que não garanta esse mínimo existencial, e o credor também vai ter garantido aí o recebimento de um valor justo ao qual ele concedeu como crédito para o consumidor. E aí o consumidor ele chega lá com esse plano de pagamento, respeitado o mínimo existencial e todas as normas legais, né? E as partes não chegaram ao entendimento nessa conciliação. Qual é o próximo passo, então? Legal. Como eu disse na pergunta anterior, esse procedimento de repactuação de dívidas é um procedimento bipartido, né? No primeiro momento, como eu acabei de explicar, é uma audiência de conciliação em que as partes, em que o consumidor apresenta um plano de pagamento, né, com o prazo, com o deságio que ele propõe, né, principalmente para garantir o mínimo existencial, as parcelas, as próprias condições, né, de educação financeira que ele pretende se submeter para não reincidir nisso daí. E aí esse plano ele é debatido nessa audiência de conciliação. E aí, obviamente, fica a critério de cada credor, né, e dos consumidores, depois dessas deliberações, aceitar, né, chegarem a um consenso no que foi discutido a respeito desse plano de pagamento. Caso não chegue nesse consenso, aí é dado início à segunda fase, que é uma fase compulsória. Aí realmente já foge daquele ajuste entre as partes, aí entra a figura do juiz, né? Então o juiz, de forma compulsória, ele vai decidir, ele vai analisar esse plano de pagamento. O juiz ele tem um poder, né, que chama poder integrativo, ou seja, ele pode integrar aí os contratos, né, que dão lastros aí a essa dívida que está sendo discutida. Então ele vai analisar a questão das cláusulas, os encargos que estão sendo cobrados, as multas, os juros, né, os valores da parcela. Obviamente ele também vai analisar, né, qual é a capacidade financeira daquele consumidor, justamente para garantir o mínimo existencial. Caso seja um caso um pouco mais complexo, a própria lei prevê aí a figura de um administrador, né, que pode ser nomeado pelo juiz. Essa pessoa ela vai ficar encarregada de fazer essa análise e promover um plano de pagamento. E aí esse plano é um plano compulsório que vai ser submetido ao juiz e ele vai proferir uma sentença, né? Dessa sentença sobrevém um título executivo judicial e aí todas as partes, né, estarão vinculadas a essa sentença. Então, tanto o consumidor precisará cumprir aí o que o juiz estabeleceu, quanto os credores. Não tem discussão, né? A discussão, o ajuste que caberia a eles fica distrito à primeira parte. Nessa segunda parte, obviamente, é a decisão do juiz. E aí as partes ficam submetidas a essa decisão do juiz. E aí, obviamente, precisa respeitar aquelas condições, né? Que é uma carência de até 180 dias, pagamentos que não superem aí 5 anos, além das outras condições que o juiz possa estabelecer nessa sentença, né? Como, por exemplo, a extinção de ações de execução ou de cobrança que estejam em andamento, ações, né, de condições para a educação financeira do consumidor, entre outras. Nós falamos nessa conversa já sobre o mínimo existencial, falamos que a lei do superendividamento causa alterações no Estatuto de Idoso, o que me leva a uma pergunta. Um aposentado que está superendividado, ele pode ter o crédito negado? Bom, Thiago, isso daí é uma pergunta, né,
que como um advogado eu posso responder para você da seguinte forma: depende de caso a caso, né? Isso daí inclusive foi algo aí de recentes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E para dar essa resposta aqui eu vou até me valer de um voto que eu li da ministra Nancy Andrighi recente, né, sobre uma situação bastante semelhante que foi posta aí a julgamento. O Estatuto do Idoso, né, ele prevê, como todos sabemos, o aposentado ele não pode sofrer com discriminações por conta dessa sua condição, né, dessa condição de aposentado, da condição de idoso, né, partindo aqui do pressuposto que esse aposentado é uma pessoa que é idosa na acepção do termo. Então, o próprio Estatuto do Idoso, ele garante que essa pessoa não pode ser tratada com discriminação. Então, qualquer negativa de crédito, né, dentro desse contexto que eu estou explicando, que esteja associado pura e exclusivamente com essa questão, né, da idade, ou seja, da pessoa ser idosa, ela pode ser considerada ilegal. Entretanto, se essa negativa ela estiver associada a outros fatores que também se aplicam a outros públicos, né, e principalmente tenham como escopo aí garantir essa situação, evitar, né, prevenir essa situação de superendividamento, aí essa negativa ela está dentro do âmbito da lei e ela é legal. Então, como eu respondi aí de forma objetiva no começo da pergunta, é uma situação que essa negativa ela vai depender de caso a caso, né? Como eu disse, se estiver associada exclusivamente à questão da idade, ela pode ser considerada como discriminatória. Agora, se ela estiver associada aí a outros critérios, principalmente no que diz respeito aí à proteção do superendividamento, pode ser uma negativa legal. E aí não tem problema. E na sua avaliação, com o tempo, a Lei 14.181 de 2021, também chamada de Lei do Superendividamento, ela vai conseguir reverter o quadro atual de superendividamento registrado no Brasil? E nós já falamos aqui que o número passa de 30 milhões. Isso mesmo. Na verdade, até um pouco mais. São 62 milhões de pessoas em estado de superendividamento, né, o que representa mais da metade da população adulta do Brasil. Então, como a gente pode perceber, não é um problema individual, né? É um problema social. Infelizmente, é um problema social. E essa lei ela tem objetivos muitíssimos importantes, né, para o Brasil como uma sociedade, né, porque ela objetiva resgatar a dignidade dessa pessoa. A gente está falando, como eu disse, e eu gosto de dar destaque, mas da metade da população adulta brasileira. Isso daí, para quem não se encontra em situação de superendividamento, às vezes fala, pô, mas não é problema meu. Além disso, a eficácia dessa lei, isso daí não sou eu que estou falando, né, a própria Câmara dos Deputados, assim que esse projeto foi aprovado, né, tem um objetivo também tão digno, né, quanto resgatar a dignidade das pessoas, que é devolver mais de 350 bilhões para a economia do Brasil. Isso daí é um dado que a própria Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Economistas do Brasil disponibilizaram. Então, é uma lei que, assim, sob todos os aspectos, ela é super importante. Eu acredito assim piamente que essa lei vai conseguir, com o tempo, reverter esse quadro atual. No entanto, eu acredito que a gente só vai alcançar isso daí se houver realmente um grande esforço das instituições credoras, né, de todas aquelas instituições que são consideradas aí como fornecedoras no meio de consumo. Então, realmente precisa ter um trabalho sério delas, né? Prática, eu acho que elas têm que levar a sério essa prática do crédito responsável, da educação, tem que entender essa responsabilidade que a lei quis atribuir a elas, e também um esforço grande aí dos órgãos públicos que integram o Sistema Nacional de Defesa. Eu acredito que com essa união, essa lei tem tudo para dar certo e com certeza vai trazer um benefício enorme à sociedade e ao Brasil como um todo. E nós estamos nos encaminhando aqui à última pergunta, e eu acredito que ela é muito importante também. Foi por isso que foi deixada aqui para o final. Essa lei, ela vem trazendo mais segurança jurídica tanto para quem empresta quanto para quem toma o crédito no país? Com certeza, né? Essa lei, quando a gente analisa de forma completa, a gente percebe aí que ela traz pontos importantíssimos, pontos que a gente destacou aqui ao longo desse nosso bate-papo, né? Então, essa lei, ela traz medidas de prevenção,
ou seja, para evitar que essas pessoas que estão sendo recuperadas, né, vamos imaginar aqui que esse procedimento de repactuação de crédito dê certo, então a gente vai trazer uma quantidade absurda de pessoas aí para a economia, né, resgatar a dignidade dessas pessoas. Mas além disso, a gente, né, como um todo, os próprios órgãos aí que trabalham dentro da política de consumo, precisam se preocupar também em ações para prevenir que essas pessoas voltem a essa situação de insolvência e que pessoas que nunca tiveram possam aí no futuro próximo estar, né? A gente vem de um momento bem sensível da pandemia, que mexeu bastante com a nossa economia, então é importante que a gente crie, né, que os órgãos públicos desenvolvam essas políticas públicas para prevenir essa questão do superendividamento. E a lei traz mecanismos de prevenção, né? A questão da informação também, que é bastante trabalhada na lei de superendividamento, né, para que essas informações sejam prestadas de forma transparente, para que o consumidor saiba o que ele está contratando, possa ter essa percepção, né, no que esse crédito pode comprometer a sua vida financeira, principalmente no que diz respeito ao seu mínimo existencial. Então essa lei ela traz aí algumas medidas justamente para criar essa cultura do pagamento, né, para as pessoas elas possam ter meios de pagar as suas dívidas e garantir o seu mínimo existencial. E que essas instituições de crédito, né, principalmente trabalham no meio de consumo, ofereçam esse crédito de forma responsável, né? Não seja de forma predatória como a gente acompanha em muitos casos, né? Que esse exercício seja feito de forma responsável justamente para prevenir essa situação de superendividamento. Ou seja, agora vai ser devo, não nego, pago de acordo com o meu plano de pagamento. É isso mesmo. Fernando, foi um prazer falar com você aqui no LBC Cast. Muito obrigado por seu tempo, por seus ensinamentos e por suas explicações. Muito obrigado, Thiago. O prazer foi meu. Muito legal o nosso bate-papo. E eu espero vocês aqui na próxima terça, no próximo episódio do LBC Cast. Muito obrigado e até a próxima.